Olá, gente, tudo bem com vocês? Diante do atual cenário do avanço do coronavírus no Brasil e no mundo, se faz necessário que as pessoas fiquem de quarentena nas suas casas, né, que não saiam. Diversas medidas foram adotadas por vários estados já no Brasil, principalmente aí no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, naquela região ali, Santa Catarina, né, e outros estados ali daquela região, que já estão em estado de emergência, né? Mas os outros estados, a maioria dos estados do Brasil, também estão adotando medidas, né, para conter o avanço do coronavírus. Uma dessas medidas, uma das principais medidas, que é óbvia se a gente for parar para pensar, é que as empresas parem de funcionar durante um certo período de tempo, pelo menos até enquanto essa doença fique, vamos dizer assim, estabilizado de algum modo. Isso pode demorar semanas, talvez meses, né? Não sabemos ainda exatamente o tempo. A gente pode ver alguns casos, né? Por exemplo, a China conseguiu estabilizar de 3 meses, porém outros países aparentemente não vão conseguir. Isso depende, um dos fatores principais é o período que essas medidas são adotadas. Quanto mais tempo demora para serem adotadas essas medidas, né, de isolamento, mais essa doença avança. Essa doença avança de uma maneira exponencial. A gente vê, por exemplo, que países como a Itália, a Espanha, que demoraram um certo tempo para fazer isso, e outros países como os Estados Unidos também, Inglaterra e vários outros, estão aí agora tendo um aumento no número de casos de forma exponencial, de forma muito grande. No Brasil, essa doença também chegou com força total, já vem aumentando o número de casos e de mortes também de forma muito rápida. Então essas medidas que estão sendo adotadas agora, que têm que ser adotadas pelas pessoas, pelas empresas, pelos governos, elas elas têm que ser respeitadas por todo mundo, né? E um dos problemas, como eu gostaria de falar nesse vídeo, é de algumas empresas, né, e de igrejas também que não estão desrespeitando essas medidas. Temos o caso aí das igrejas, né, que é um problema muito sério de aglomeração de pessoas e muitas igrejas, principalmente evangélicas, não vêm adotando essas medidas e vem pondo em risco toda a população, né? Além disso, coisa que eu já falei, né, no vídeo passado, tem a questão das empresas também, né? Várias empresas, principalmente empresas de telemarketing, por exemplo, não estão querendo adotar essas medidas, não estão querendo dispensar seus funcionários, e isso põe em risco, né, a saúde dos funcionários e de todas as pessoas ao redor, né, todas as pessoas que têm contato com essas pessoas, com esses funcionários, ou seja, toda a sociedade, né, toda aquela região ali onde essas pessoas habitam, né, onde essas pessoas têm contato com outras. E isso se espalha muito rápido. Então essas medidas elas têm que ser necessariamente adotadas por todos, sem exceção. As únicas exceções que devem ter é de áreas essenciais, como a área da saúde, alguns estabelecimentos, né, farmácias, algumas coisas assim, poucos supermercados, né? Ou seja, estabelecimentos realmente necessários, que não podem realmente fechar. Fora isso, todas as outras empresas devem fechar nesse momento. Muitas já estão fazendo isso, já fizeram isso, mas algumas ainda não estão cumprindo essas determinações. E isso se faz necessário que o governo tome medidas mais drásticas em relação a essas empresas para obrigá-las a fazer isso, porque realmente é uma questão de saúde pública, é uma questão emergencial. Então é importante que as pessoas tomem consciência disso e que fiquem de fato de quarentena. Obrigado a todos e até mais.